A relação Portugal-Brasil começou há muito tempo, há mais de 5 séculos, como todo mundo já sabe. Mas, de uns tempos para cá, a relação entre os dois países tem ficado cada vez mais estreita. E essa ponte aérea tem sido embalada por uma trilha sonora composta por canções de artistas portugueses e brasileiros. A Sociedade Portuguesa de Autores representa os interesses de mais de 20 mil autores portugueses e estrangeiros e gere os direitos dos autores. A SPA é uma cooperativa fundada em 1925 para a gestão e representação dos direitos de autor de todos os segmentos artísticos. Já a União Brasileira de Compositores é uma associação dirigida por autores cujo principal objetivo é a defesa e a promoção dos interesses dos titulares de direitos autorais, além, é claro, da distribuição dos rendimentos gerados pela utilização das músicas. Fundada em 1942, a UBC atua com excelência em tecnologia da informação e transparência, representando mais de 40 mil associados. O Papo de Música celebra o acordo de reciprocidade entre essas duas sociedades. Por isso, a SPA e a UBC estão juntas nessa ponte aérea Portugal-Brasil. Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Papo de Música, dando continuidade à nossa websérie Ponte Aérea Portugal-Brasil. Hoje eu estou em casa, eu estou recebendo um grande amigo e um amigo de um grande amigo. Então, estamos todos aqui nesse conceito de amor e amizade. A gente vai conversar um pouco sobre isso, claro, porque é isso que move o mundo. E vamos falar também sobre conexões de música lusófona, conexões Brasil-Portugal, conexões que vão muito além da música, conexões gastronômicas, conexões geográficas. Eu estou recebendo um cara que tem a chave do canal. Ele manda aprender e manda soltar aqui no canal. Zé Ricardo, seja muito bem-vindo. E estou recebendo também um músico que eu gostaria muito que vocês conhecessem com uma audição mais atenta, porque, afinal de contas, ele é um baita compositor, Éber, da banda HMB. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, eu vou começar com o Zé para ele fazer as honras da casa, porque, afinal de contas, ele já veio no canal algumas vezes. Eu queria perguntar para você, Zé, primeiro saber como é que você está, se você está bem, porque para eu conseguir falar com você, eu tenho que marcar uma entrevista, então são as brechas que eu encontro. Ô Zé, conta pra gente quando é que começou, quando e como começou a sua relação com Portugal? Meu amor por Portugal começou quando eu fiz o evento Ótimos Open Air, que eu fazia aqui um evento que chamava Open Air, que era uma tela de cinema grande, que eu juntava músicos brasileiros, e recebi um convite para fazer esse mesmo projeto em Portugal, de uma grande amiga minha, da Márcia Braga, e fui para lá, liguei para algumas pessoas que tinham alguma conexão, porque é um absurdo, isso foi em 2005, até lá, eu nunca tinha convivido com um português da minha geração, eu descobri da minha ignorância sobre o que acontecia musicalmente em Portugal, e comecei a procurar. Então, eu liguei para o Gabriel Pensador, que me apresentou um artista, que é um dos grandes artistas portugueses, chamado Bossa e Si, marcou uma conversa para mim lá, meu grande amigo. Um beijo para o Ici, que certamente vai ver isso. E eu peguei alguns CDs e DVDs meus e, na cara de pau, mandei pelo correio para um dos principais artistas da música portuguesa, que é o Rui Veloso. E falei, olha, vamos ver, vamos lançar sorte, né? Quem sabe um dia, quando ele ouvir falar de mim, ele já vai ter. E um dia eu estava aqui, prestes a viajar para Lisboa, me ligou o Rui Veloso. Eu fiquei assim, tipo, tinha meu telefone, né, na coisa que eu mandei. Ele falou, estou assistindo seu DVD, adorei. Quando você vier aqui em Lisboa, você me procura. E aí, a minha história com Portugal começou muito com uma história de amizade, antes de uma história profissional. Eu fui para contratar esses artistas, mas me tornei amigo de grandes artistas, como o Rui, que é meu amigo do coração, sempre, o AC, a Lúcia Muniz, são tantas pessoas, a Raquel Tavares, tantas pessoas que são família para mim aí em Portugal. E nessas idas e vindas a Portugal, nesses trabalhos, eu comecei a conhecer o som dessa banda, o HMB, que é uma banda original, autêntica, que todos eles têm muito talento,
tem um talento assim gigante. E fica tranquilo, Éber, fica tranquilo, fica tranquilo. A gente está em casa, fica tranquilo. Estamos em casa. E foi aí que eu conheci o Éber e a gente teve alguns encontros. Quando eles vieram para o Brasil, eu os trouxe para o Rock in Rio, o Palco Sunset. O show deles foi incrível. E depois, agora, pouco tempo atrás, nós fizemos um trabalho juntos, à distância, que deu muito certo também. Compusemos uma música juntos, somos parceiros de uma música, que foi para um projeto do Rock in Rio Portugal, Rock in Rio Lisboa, que chama Criat, e a música deu muito certo, tocou muito em Portugal, e é muito bom estar aqui com ele hoje. A minha história com Portugal é muito profunda, ela não é só de trabalho, ela é de amor também, são relações profundas de amizade, são pessoas que eu posso contar e que estão nas minhas orações. Ô, Éber, você é um músico, um letrista português, filho de angolanos, vocalista de uma banda muito bem sucedida em Portugal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho nesse bate-papo, aqui nesse início de bate-papo, qual a sua relação com o Brasil e quando é que você percebeu que você poderia fazer da música o seu ganha-pão, a sua forma de se expressar no mundo. A minha relação com o Brasil tem vários nós. Tem vários nós porque eu amo a música brasileira, que é o assunto que nós estamos aqui a conversar. A minha mulher é brasileira. Eu tenho vários amigos brasileiros. Está aqui um deles na conversa também. É um novo amigo, né? E eu sou um dos meus heróis da música, é um brasileiro, é o Djavan. É um dos meus heróis. Provavelmente, assim, dentro do meu top 5, o Djavan está lá com certeza. E então está aí falado do porquê da música e a relação a minha relação com a música brasileira e com o Brasil. Agora, a relação do Éber com a música é uma coisa que vem desde criança. Eu nasci numa família bastante musical, né, que cresce também na igreja, né? Igreja protestante, igreja evangélica, que música é quase um ritual, né? E eu desde criança sempre mostrei muita aptidão e sempre, eu acho que eu aprendi a linguagem musical, assim falar, o alfabeto da música primeiro até que as próprias palavras. A minha mãe conta muito que eu desde criança, o meu pai toca guitarra também, e eu acompanhava já o meu pai a batucar, fosse onde fosse. Então a minha relação e eu ter vindo parar a música, fazer da música o meu sustento, acabou por ser um progresso natural, né? Como a pessoa dá os primeiros passos, né? E é amador, depois vai crescendo, vai investindo cada vez mais, depois chega a uma altura que dá o salto e passa a ser um profissional da música. E comigo foi assim, foi quase que sem querer. A minha busca e o meu investimento na música foi sempre uma coisa constante. Quando eu dei conta, olha, estou a viver disto. Ô Zé, eu vou aproveitar que o Éber citou o Djavan como um dos ídolos dele, que eu sei que ele também é um dos seus ídolos. Esse projeto está sendo patrocinado pela União Brasileira dos Compositores e o Djavan é o homenageado esse ano da UBC e você é o diretor artístico dessa homenagem. Fala pra gente um pouquinho da importância do Djavan, porque muita gente que vê a internet, né, o público que consome a internet, talvez não tenha dimensão do tamanho desse homem. Até porque ele é muito reservado também para entrevista, né? E aí eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho sobre a importância desse homem. É difícil para mim falar, porque ele é meu ídolo. Ele é meu ídolo. Ele é meu grande ídolo. E a gente se tornou amigo. A gente, uma época da vida, saiu. A gente estava numa roda de violão na casa dele, e aí todo mundo tocando violão, e pediram para ele tocar uma música dele. E ele falou, pô, eu não me lembro. Eu falei, eu sei. E aí eu toquei com a harmonia dele. E aí a gente riu pra caramba. É um artista que eu conheço muito a obra, que eu domino muito a obra. Então, fazer a direção artística do Prêmio UBC foi um presente. E também foi uma coisa muito natural para mim, porque mesmo dos meus grandes ídolos,
como Milton, Gil, que eu conheço e tudo, eu não tenho um domínio tão grande da obra como eu tenho da obra dele. Eu sei os acordes, eu sei, né, o que ele gosta, qual instrumento que ele não gosta, qual instrumento o que ele não gosta num arranjo. Então, isso me ajudou muito a fazer. Ele é um artista que tem uma importância gigante, não só para a minha geração, mas para novas gerações. Então, eu fiz questão de chamar novos artistas para cantarem músicas dele, como a Júlia Bi, como a Agnes Nunes, artistas novos que vão trazer para os seus seguidores, né, a dimensão do tamanho desse gigante. Esse cara além de ser tudo que a gente sabe como música, é uma grande pessoa. É um mito. Já é mito, já não é pessoa, já é um mito. Um verdadeiro mito, né? Porque essa palavra mito no Brasil, Weber, ela está sendo distorcida. Banalizada, já um verdadeiro banalizada. Mal usada. Weber, eu vou aproveitar essa descrição do Djavan em termos de entrevista e vou dizer também que não foi muito fácil mergulhar um pouco na sua vida, porque você também é um músico muito discreto. Eu achei algumas entrevistas suas, claro, na internet, mas ainda assim é um músico bastante discreto. E eu acho isso muito interessante porque não é só você, todos os integrantes da HMB são bastante discretos quando se refere à vida pessoal. E vocês são músicos muito populares. Eu queria saber sobre essa relação, porque aqui no Brasil nos dá a impressão de que artistas muito populares não conseguem ter uma vida pessoal discreta. Tem as redes sociais, tem a cobrança do próprio público de querer que eles deem opinião sobre tudo. Como é que você consegue ser um artista muito popular e manter a sua vida na discrição, a sua vida pessoal? É curioso, tem muito a ver da estrutura familiar, quais foram os caminhos escolhidos por cada um de nós, e por acaso nós somos muito semelhantes nisso, a banda é toda muito discreta. E pelo facto de nós querermos ser incontornavelmente reconhecidos pela nossa música. Nós não temos a pretensão de ser figuras públicas. Não, porque eu acho que até para ser figura pública também é preciso ter um certo dom, vamos assim pôr as coisas desta maneira, não descredibilizando quem é figura pública. E não é o meu dom. Então é algo que eu não invisto. E acho que nós não investimos. Mas acaba por ser, Fábio, muito isto que eu disse, que nós queremos ser conhecidos pela nossa música. Obviamente que há algumas coisas que se tornam mais difíceis se explorássemos mais esse lado de celebridade, vamos dizer assim. Teríamos de mão beijada, se calhar, algumas coisas e facilitariam o nosso trabalho em termos de promoção e contactos e etc. Porém, nós não somos assim e nós queremos ser o mais reais possíveis, e então optamos por não percorrer essa via. É isso. Não tenho muito mais a acrescentar. Não, e que é muito interessante. O Zé, que está muito acostumado a trabalhar tanto com celebridades quanto com artistas, digamos, mais discretos, eu queria que ele comentasse um pouco disso. Uma vez, eu conversando com ele, com você, Zé, não sei se você vai se lembrar, eu perguntei para você os seus critérios de curadoria, e aí você me disse que, seja em qual projeto você estiver fazendo, a música precisa ser boa. E aí, nesse minuto, quando você disse isso, eu comecei a entender também a diferença um pouco de artista e de celebridade. A gente aqui no Brasil tem um culto muito grande às celebridades, né? Sim. E aí eu queria pedir para você, Zé, explicar um pouco para a gente a diferença de cantor, como o próprio Weber está dizendo, o que para ele interessa, e de celebridade. Porque não quer dizer que um seja melhor do que o outro. A celebridade também tem o seu valor e a gente precisa, né, que usar o canhão de audiência que as celebridades têm em prol de muitas causas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que as redes sociais, elas são, ao mesmo tempo que maravilhosas, porque elas aproximam, elas acabam trazendo um panorama, principalmente para a responsabilidade de um curador ou de um diretor artístico, que é o meu caso, muito nebuloso, porque eu já contratei pessoas com 2 milhões de seguidores que não trazem 100 pessoas ao vivo para uma casa. E eu já contratei pessoas com 40, 30 que botam 2.000.
40, 30 mil seguidores que botam 2.000 pessoas. Então, esse critério da celebridade, muitas das vezes uma pessoa segue uma outra pessoa, não necessariamente pelo talento. Ela não quer ouvir a música dela. Ela quer ver a pessoa na intimidade, ela quer ver a casa da pessoa, ela quer ver a pessoa de biquíni ou de sunga jogando vôlei. Ela quer outras coisas que a internet proporciona e que muitas das vezes confunde quem está avaliando. Então, esse tipo de análise ele é muito importante. Na hora que eu monto um projeto de curadoria, a primeira coisa é a música. Que a música ela é inquestionável, né, quando você monta. Então, tem pessoas que falam, pô, você não vai chamar fulano? Ele tem 30 milhões de seguidores, mas não é a questão do seguidor. A questão é que música que você está fazendo, né? Porque, como você falou muito bem, uma coisa não invalida a outra. Depende do game que você quer jogar, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que posto todos os meus trabalhos, porque eu acho que quando eu posto os meus trabalhos, eu prestigio quem me contratou, né? Prestigio porque a minha audiência é uma audiência qualificada de artistas e músicos e pessoas que pensam a música e tal, mas, ao mesmo tempo, eu não posto minha família. Você vai raramente ver meu filho ou minha filha numa situação, uma vez no ano, quando tem, você não vai me ver minha mulher, eu não posto a minha vida, eu posto os meus trabalhos. Eu utilizo essa ferramenta para uma divulgação do que eu faço, muito para prestigiar quem me contrata. E também para espalhar um pouco de positividade quando você vê junto com um artista, quando você está produzindo, trabalhando, encontrando junto, mostrando, está no estúdio. Isso tudo traz esperança, traz música, traz arte para quem está curioso para assistir. Uhum. Então, a minha preocupação, em primeiro lugar, temos música ou temos só aqueles milhões de seguidores? Não, temos música. Eu já contratei artistas que tinham 6 mil seguidores e eles fizeram um super sucesso no Sunset e não contratei artistas de 15 milhões. Porque a música deles não estava preparada para estar ali. Não tinha um acabamento e tudo que eu precisava de ingrediente para colocá-lo num palco com essa magnitude. Então, eu acho que as redes sociais elas podem ser amigas e muito nocivas, né? Quando a gente lança um artista no Rock in Rio, não interessa, você vai apanhar de algum lado ou de outro. Você lança o Iron Maiden, você toma porrada do pop. Você lança o Bruno Mars, você toma porrada do rock. Sempre é muito mais forte a negatividade, né, de quem não tem o que quer, do que a positividade de quem fica feliz e te dá parabéns. Nem imagino o quanto é difícil montar um line-up, ou fazer uma curadoria, ou produzir um artista como o Heber faz, ou botar um show na rua. A gente, quando bota nosso show na rua, a gente bota a cara na rua, bota a alma. Então, eu acho que esse cuidado com as redes sociais, o curador que monta o seu projeto pelo número de seguidor, ele não vai ter vida longa. Ô, Heber, a gente está ouvindo aqui o Zé falar sobre... Você também falar sobre essa diferença, celebridade, artistas. Eu queria saber de você, que também produz. Portugal tem sido apontada já há bastante tempo, e o Zé pode me corrigir ou confirmar o que eu estou dizendo, como o epicentro da música lusófona. A gente tem aqui no Brasil uma produção cultural muito plural e muito diversa, mas Lisboa, especialmente, tem sido apontada como essa cidade epicentro, talvez por juntar, ser mais próxima, né, dos outros países que falam a nossa língua, enfim. Eu queria saber se você concorda com isso, o que você acha que de uns tempos para cá Portugal tem tido essa efervescência musical. Talvez, para a nossa geração, Portugal hoje já não é mais visto como o país do fado. A nossa geração já reconhece que é um país com múltiplos gêneros musicais, né? É verdade, a avaliação é correta. Portugal tem sido, eu gostei muito da palavra que usaste, efervescente no panorama musical. Na verdade, a minha preocupação até, a qualidade tem vindo a melhorar tanto e tem sido tanta gente a fazer boa música que realmente tem que expandir, porque o mercado, nós somos só 11 milhões, né?
Então a coisa tem que expandir. E é curioso que vêm muitos artistas africanos também para Portugal trabalhar com portugueses. Eu acho que do ponto de vista de know-how e criatividade, os produtores portugueses têm sido assim quase a ponta do iceberg. Eu acho que falta só notoriedade, cada vez mais notoriedade, mas acho que a tua análise está bastante correta. Ô Zé, você tinha um projeto que chamava Música Preta Brasileira. Projeto esse que eu não sei porquê, que está numa pausa muito longa. Eu queria saber de você, como é que a música lusófona influencia a sua formação? E aí eu não estou falando da música brasileira, a gente já falou de Djavan, o quanto ele foi importante, mas da música lusófona e a sua formação não só enquanto músico, mas enquanto curador também de projetos que não são só nacionais. Olha, Fabi, a primeira vez que eu entrei numa tasca e ouvi fado, eu tive a honra e o privilégio de ser um dia em que, por acaso, a Marisa estava lá. E ela cantou. Nossa! Eu tive a sensação de ter visto o mar pela primeira vez, sabe? De ter conhecido a profundidade de uma música que tem tanta riqueza, né? E esse foi um dos meus primeiros dias em Lisboa, e logo depois eu fui encontrar o Bossa C, eu entendi o nível de hip-hop que estava se fazendo lá, sério, de hip-hop sério, com batidas, programações e letras inteligentíssimas. Aí depois você vê uma cena rock que acontece em Portugal, uma cena rock pop que vem desde Antônio Variações até grandes artistas que acontecem hoje, ou seja, a riqueza e a pluralidade que tem na música portuguesa é uma coisa que sempre me deu muita agonia do Brasil não conhecer e não desfrutar disso. Uhum. É tudo de muita qualidade, são artistas muito potentes, né? E a gente acaba perdendo essa oportunidade de tê-los no nosso dia a dia de uma maneira mais presente, né? E eu acho que sempre que eu trago artistas portugueses para o Rock in Rio, é sempre êxito, são sempre êxito. Eu tenho êxito de crítica, êxito de público, é sempre uma celebração. Então, eu acho que a gente precisa, sim, desses veículos que possam ampliar essa ponte, como essa entrevista está fazendo, né, que vai despertar a curiosidade dos teus fãs de mergulharem nesse universo tão rico que tem na música portuguesa, não só do que a gente conhece ao longe, né, que é o fado, né, mas do que o brasileiro não conhece nos termos de rock, hip hop, pop, uma infinidade de estilos que a gente encontra e de sabores que a gente encontra na música portuguesa hoje. Uhum. Você falou de sabores, eu quero falar já sobre gastronomia, geografia, mas qual a diferença, na sua opinião, qual a maior diferença entre a música popular brasileira e a música popular portuguesa? E qual é o ponto que você acha de encontro entre elas? Olha, eu acho que as duas músicas populares, elas navegaram por caminhos distintos, né? Elas foram por caminhos distintos. O Heber pode me corrigir, mas eu acho que a influência, há alguns anos atrás, Portugal tinha influência muito grande anglo-saxônica, né? Era uma influência muito grande das músicas, né? Das letras em inglês, das coisas. O Brasil, ele teve, pela força do samba, talvez uma influência com o jazz. As músicas caminharam por caminhos diferentes, né? Os estilos musicais caminharam por caminhos diferentes. E eu acho que os últimos anos trouxe uma maturidade muito grande para a música portuguesa em N aspectos e trouxe um frescor para a música brasileira que há muitos anos fazia um tipo de música que era maravilhosa, mas era um tipo de música, né, que existia um padrão, né? Então, o nosso hip hop foi entrando com Racionais numa época em que a gente tinha uma força muito grande da MPB, como a gente chama assim, que é os nossos ídolos, né? Chico, Gil, Djavan e tal. Então, essa entrada hoje na música, a música brasileira, eu acho que ela hoje está mais democrática nesse sentido. Mesmo com um imperialismo de alguns ritmos, como o sertanejo, né? Como o pagode, que são ritmos que ganharam um protagonismo muito grande pela sua popularidade,
eu acho que a gente tem um acesso mais democrático à música, à música brasileira. E eu acho que elas estão muito prontas para se encontrarem agora, sabe? Eu acho que esse é um momento muito propício para essa mistura de música brasileira com música portuguesa. Acho que as duas estão maduras com um olhar mais amplo para o que está acontecendo no mundo, né? Concorda? Concordo, Zé. Até ao ouvir-te, eu acho que exatamente o que falta são mordomos. Eu acho que existe às vezes, no ser humano, só um intuito de ganhar proveito imediato, né? Mas a verdade é que nós crescemos todos quando encontramos mordomos. E eu acho que o Zé, por exemplo, tem sido um mordomo. Ele tem aberto a porta, tem feito esse serviço de servir os outros e ser plataforma. E eu acho que quando houver mais mordomos, a música portuguesa e a música brasileira vão trazer ao mundo coisas muito bonitas que ainda estão por ser escritas, eu acredito. Gostei muito de você utilizar a palavra mordomo para essa prestação de serviço que o Zé faz, porque etimologicamente tem tudo a ver. Muito bom. Ô Zé, adianta aí pra gente no Rock in Rio Brasil e no Rock in Rio Lisboa, porque ano que vem você vai fazer os dois, né? Vai ter encontros lusófonos? Estamos trabalhando para isso. A gente... o Rock in Rio do Brasil, que é o que eu vou falar mais, porque ainda tem muita coisa indefinida sobre o Rock in Rio nessa parte, né? Do que vai acontecer nos outros palcos. E eu acabo que tem uma ligação tão... eu fui muito absorvido pelo Rock in Rio Brasil e seus projetos paralelos, que eu acabo não sabendo se eu vou conseguir estar nos dois. Mas o Rock in Rio, um atraso de um ano de um festival, ele tem milhares de consequências, né? Porque o projeto de curadoria do Sunset, por exemplo, no meu caso, ele não é um projeto bienal. Ele é um projeto de 10 anos. Então, eu sei, por exemplo, eu queria trazer Baiana System desde 2011, mas eu estava esperando o momento para trazer no ano em que eu trouxe. Existia um projeto de buscar e trazer determinados artistas que estão prontos naquele momento, porque é o seguinte, muitas das vezes eu trago um artista para o Rock in Rio e ele não está preparado mercadologicamente, eu queimo uma oportunidade dele ganhar uma grande visibilidade, como foi a Isa, como foi o Emicida que eu trouxe, que ganharam uma grande visibilidade, utilizaram o palco para ganhar uma grande visibilidade. Né? Então, muitas das vezes você quer trazer o artista e não é preparado artisticamente, é preparado mercadologicamente, com uma estrutura para aproveitar o que o festival tem de melhor para oferecer. Com esse atraso, ele também interrompe esse processo. Né? De assim, eu tenho um plano, eu já sei o que eu quero fazer em 2024. Claro que vão surgir novos artistas, claro que vão, mas eu já sei aonde eu quero chegar com o palco, para poder dar um outro passo para 2026, para poder dar um outro passo. Existe um objetivo mais longo, né, que um festival como o Rock in Rio permite, e eu acho que é obrigação de um diretor artístico pensar. Né? Eu penso no Rock in Rio como um projeto a longo prazo. Quando esse processo é interrompido, eu tenho que corrigir coisas, trazer pessoas que estão precisando agora e prontas no Brasil, que ficaram muito tempo sem oportunidade, enjaulados em casa, eu preciso dar visibilidade para essas pessoas nesse momento. Então, a dificuldade de realizar um encontro, como eu sempre faço, ou de trazer um artista português, nesse momento, para o Brasil em 22, é essa. Eu estou nesse momento de quebra-cabeça, montando o que eu poderia fazer para ter a presença, que é uma presença imprescindível, mas, ao mesmo tempo, que não interrompa esse projeto de curadoria que é longo, né? E a quantidade de palpiteiros que tem na sua vida, né? Não, Fabi, é muito legal, porque quando você faz um festival de uma dimensão do Rock in Rio, é um pouco técnico da seleção brasileira, entendeu? Ou técnico da seleção portuguesa. Você convoca Paulo, o cara quer Pedro. Aí você convoca Pedro, o cara quer Paulo. Tem sempre alguém para... Nunca ninguém está satisfeito. Isso é o mais legal,
porque mostra que o Rock in Rio não é de ninguém, ele é de todos. As pessoas se apropriam, né? As pessoas dizem assim, não, peraí, vai botar no meu palco, no meu Sunset? Não. Eu acho isso muito legal. Porque para as pessoas, o Rock in Rio é delas. E elas têm mesmo, né? escolher quem vai. E, na verdade, é feito para elas, é delas, sim. E existe um pensamento por trás disso para que elas possam aproveitar o melhor do festival, mas é muito bonito ver esse amor, né? Porque toda vez que você se importa com alguma coisa, é uma prova de amor, né? E eu vou ser uma palpiteira, eu já sou uma palpiteira, e eu vou aproveitar o meu palpite para falar do disco mais recente da HMB, que é falar de Dino Santiago. Eu estou completamente enlouquecida pelo trabalho do Dino. E foi uma grande alegria saber que ele participa da música que abre o álbum mais dramático, digamos assim, da banda. E aí eu queria saber de você, Hebe, você falou logo no início que você começou a cantar na igreja. No Brasil, o Zé já citou aqui a Isa, por exemplo, e várias outras cantoras que hoje são muito consagradas também começaram a cantar na igreja. Eu queria saber o que é essa... Exatamente. Eu queria saber o que é essa experiência de cantar música gospel, de cantar palavra por palavra, né? Porque a música gospel tem essa conexão palavra a palavra. O que essa experiência trouxe para você como compositor? Não tem nada a ver com o Dino, eu só quis pegar o gancho do Dino porque ele é muito extraordinário mesmo. Nossa, ok. Eu acredito que o Zé há de mexer uns cordelinhos. Há de mexer uns cordelinhos. Olha, em relação ao que me perguntas, é curioso. Eu gostava de, se calhar, responder de duas formas. Cantar a música gospel pode ser de um ponto de vista... Do meu ponto de vista, que é um ponto de vista também espiritual, é uma coisa que não tem a ver com o resto. Porém, música é música, né? E a música que é feita no gospel é feita também com os mesmos acordes, com os mesmos instrumentos e etc. E depois ainda posso trazer mais isto. Para mim, Deus criou a música e é só mais uma forma, mais uma expressão daquilo que foi a sua dádiva à humanidade, né? Então, tocar música gospel, para mim, é uma escola, foi uma escola. Foi como se eu estivesse a aprender a música. A minha amiga Carminho diz que o fado a ensinou a cantar. Foi o fado que a ensinou a cantar. A mim foi o gospel que ensinou a cantar. Foi o gospel que me ensinou a compor. Foi o gospel que me ensinou a tocar banda, em como soar, em como fazer um grupo soar, né? Como fazer um arranjo. Tudo o que eu aprendi na música foi o gospel que me ensinou. E então, eu não consigo nem me desvirtuar nunca do gospel. Vai estar sempre no meu ADN, que seja qual for o projeto que eu esteja a trabalhar, vai ter sempre um quê de gospel. As pessoas dizem até que reconhecem quando eu estou lá metido, quando ouvem um estilo de harmonia, a maneira como eu faço os arranjos vocais, a malta diz... Isso é o Weber, e está ali o gospel sempre, a maneira como está ali, não consigo, é uma coisa que está em mim, né? E eu não consigo me desassociar. O gospel faz parte de mim, como eu faço parte do gospel. O Weber, o seu último disco, o mais recente, né? Fala entre várias coisas de travessias, de crises pessoais, de tudo que a humanidade está passando. De alguma maneira, você ressignificou esse trabalho depois dessa experiência pandêmica? Sem dúvida, o disco melodramático da HMB, o nosso intuito era mostrar como se fosse uma travessia de alguém que está na escuridão e aos poucos vai caminhando em direção à luz. E depois lá chega a luz, né? E usufrui de tudo o que a luz traz. E eu acho que, de facto, este passar da pandemia trouxe um significado diferente para nós, enquanto artistas, olhando para a nossa obra, e acredito que os ouvintes, quem for escutar a nossa obra, também vai detectar isso. Acaba por haver aquelas coincidências, né, cósmicas,
Por exemplo, nós temos músicas como é o melodramático, né? Que nós lançamos o disco praticamente acabados de entrar em plena pandemia e realmente o mundo estava a viver uma situação bastante melodramática, mas ainda assim termina com muitas mensagens de olhar para o amanhã, de perceber que há uma luz no final do túnel. Também temos músicas que dizem, uma música que se chama Momento, né? Ou seja, da pessoa viver aquele momento, né? Se estamos a passar pela angústia, se estamos a passar pela adversidade, abraçar isso, que é para poder crescer. Eu acho que quando as provas chegam à vida e nós não arregaçamos as mangas e passamos por elas e tentamos só contornar, perdemos uma oportunidade de crescer, né? Porque é claro que o ser humano cresce a olhos vistos quando a adversidade vem e ele sabe ultrapassar. Zé, nós estávamos falando antes de começar essa gravação quantas perdas houve na sua vida nos últimos tempos por conta da pandemia. O que essa experiência mudou o seu olhar enquanto artista, enquanto curador, enquanto ser humano? Para mim o mais assustador é o não se importar das pessoas. Talvez o que... Eu sempre fui uma pessoa que olhei para o outro porque eu gosto de cuidar. Eu gosto de cozinhar para os meus amigos. Eu gosto de tirar um amigo que está depressivo em casa. E às vezes nem é só porque isso eu seja legal. Isso é porque me faz bem. Isso me ajuda. Eu gosto. Tem que existir o reconhecimento da sua parcela egoísta nisso, né? Uhum. Quando eu vejo uma pessoa bem, eu fico bem. Quando eu ajudo alguém, quando eu me sinto parte da história de alguém, isso me faz bem. E eu acho que de todas as perdas, todas as dores, né? A gente é ser humano, a gente cresce, as vidas cheias de amor, de dor. A vida também tem morte. A vida também tem essas coisas que a gente tem que aprender a olhar para elas, né? Porque essas coisas futuramente, se a gente não olha para elas, elas aproximam cada vez mais da angústia e da depressão. Então a gente tem que olhar. O que realmente mexeu comigo foi o não se importar de pessoas que estavam do meu lado com coisas, com questões humanas, com não se importa se existe se tem gente com fome, se tem gente sendo discriminada, se tem gente... Se o absurdo está virando normal, se a barbárie está ganhando essa dimensão, se não se importar ressignificou muita coisa para mim. E eu estou escrevendo muito sobre isso, sobre minhas próximas canções. Elas falam de amor, mas elas também falam dessa miopia, né? Que se você fecha a porta da verdade, cada um vai ver de acordo com a sua miopia, né? Então, isso foi muito assustador para mim. Eu tive pessoas que eu perdi por conta da Covid e tive pessoas que eu perdi mais profundamente porque elas estão vivas. Mas eu as perdi porque eu descobri que elas não olham para o mundo pela mesma lente que eu. Essas perdas são sempre as que doem mais, né? Weber, para encerrar, eu queria saber de você qual depois dessa experiência toda que a humanidade está passando e depois dessa nossa conversa, qual é, na sua opinião, o papel do artista? Ele tem um papel diferente do que ele tinha antes de você passar junto com a humanidade toda por essa experiência? Eu creio que o artista, por vezes, acaba por ser um género de um profeta, né? Em que muitas vezes o profeta ninguém lhe liga nenhuma, mas ele vai continuar a profetizar ainda assim, porque é algo que é mais forte que ele. Eu acho que quem se sente artista vai sempre sentir empurrado a debruçar-se sobre os dilemas da sociedade, a debruçar-se sobre quais são as dores de parte do mundo hoje em dia. E isso não é algo novo que eu estou a dizer. A própria Nina Simone dizia que um artista não deixa de ser artista quando ele não faz da sua voz também a voz da dor
de parte do mundo. Estou parafraseando, é o que ela diz. E eu acho que nós, enquanto artistas, e eu já, pelo este bocado de conversa que tivemos aqui, ouvindo o Zé, obviamente nós vamos fazer sempre a nossa parte. Agora, se o mundo vai parar para nos ouvir, isso já é reticências, acaba por reticências, não é? Vamos ver, vamos esperar para ver. Mas o artista, eu acho que vai ter sempre essa missão, e a partir do momento em que ele não olha para a sua plataforma dentro deste ponto de vista, eu acho que o artista começa a morrer nele. O indivíduo que faz música, né, que quando deixa de perceber que tem essa missão de trazer música, de trazer um olhar diferente, uma perspectiva, uma narrativa ao mundo, ele começa a morrer, não tem como. Ô Zé, ele começa a morrer. Eu vou pegar essa frase do Weber. A gente tem quase, nós brasileiros, né, que trabalhamos com arte, a gente está quase sendo assassinado por conta Aqui também. Aqui também. É que a gente acaba ficando ensimesmado, né? A gente vê os nossos problemas com uma lupa e esquece que a arte é criminalizada no mundo inteiro. Mas aqui, falando um pouco de Brasil, essa morte ela não é metafórica, sabe, Eber? Ela é quase real. Enfim, a gente tem um gestor público que diz que é melhor comprar fuzil do que feijão, que está enforcando, né, todo o fomento cultural. O que para vocês que tem se posicionado muito nas redes de uns tempos para cá, coisa que você não fazia tanto, eu que te acompanho há muitos anos, o que para você mudou, assim? A gente tem visto como que o público tem pressionado artistas para se posicionar. O que você acha disso? O que mudou? Assim, é tanta pergunta em uma só? Olha, Fabi, eu vou tentar resumir rápido. Muitas pessoas, às vezes, perguntam para mim assim, mas você já conseguiu sucesso como diretor artístico, Rock in Rio? Pô, por que você está cantando ainda, lançando música? Elas não perguntam por mal, só que elas não têm noção. E eu respondo, para não morrer. Eu escrevo para não morrer. Eu faço música para não morrer. Eu coloco minhas ideias e meus pensamentos no ar, para fora, para existir. Não importa a minha posição, o que eu faço, se eu estou com dinheiro, sem dinheiro, isso é como ar para respirar. A função do artista, ela não é uma opção. E, às vezes, talvez, essa coisa no mundo da celebridade, né, fique um pouco confusa, porque você está precisando sempre moldar a sua música, ou moldar a sua arte, ou o homem estar namorando uma mulher famosa, ou a mulher estar de biquíni, ou não sei o quê, não porque ela quer, porque ela tem que estar de biquíni onde ela quiser o tempo inteiro, mas por uma perseguição ao número de seguidores, ou que a música dela seja mais conhecida. Não é o quê, é por quê. Tá? Cada um tem, né, tem a obrigação de ser cada vez mais quem é, né? A Lelê, numa conversa outro dia, Lelezinha, que é uma artista brasileira maravilhosa, falou, hoje em dia, você não ser quem você é inegociável. Né? E eu acredito muito nisso, né? Que a gente tem que ser inegociável essa sua existência enquanto artista. E aí, quando você existe enquanto artista, é óbvio que a sua lente ela vai provocar coisas nas pessoas. Né? Quando você faz um projeto, e eu tento no meu trabalho, o meu trabalho é um posicionamento político. Tudo que eu faço, se você olhar, tem um posicionamento político. Nada é. E eu acho que essa voz, muitas vezes, se torna mais forte e mais poderosa do que um brado na internet. Às vezes, eu converso com um artista que quer fazer um protesto e eu faço assim, faça uma música, faça uma letra, onde você xingue, você fale, você coloca, mas não pare o seu show para fazer dele um palanque político, porque esse palanque político, ele não é o seu verdadeiro condutor. O que vai fazer uma pessoa pensar é a sua letra. Você quer, na hora em que você coloca uma transexual angolana, que é a Titica, junto de Machos Mans do Baiana System, você está colocando as pessoas para pensar. É um posicionamento político. Sim. Né? Então, eu acho que
eu tenho hoje muita vontade de ser assertivo nas minhas colocações e nos meus protestos e nas coisas que eu não acredito. Né? Outro dia eu ouvi uma coisa tão absurda, peguei o Instagram, escrevi português errado, de tão nervoso que eu estava, botei de raiva. Isso não me leva a lugar nenhum. Quando eu faço a série de lives talvez mais importante que aconteceu no país, da Mastercard, só com artistas negros de diferentes gerações, que tem gay, que tem gordo, que tem trans, que tem... Eu estou sendo mais forte. E eu estou causando mais impacto. E eu estou colocando as pessoas para pensar. Não que você não vá utilizar as suas redes sociais para se posicionar, mas esse posicionamento tem que ser assertivo, ele não pode virar um brado ao vento, porque isso é dar arma ao bandido. Né? O bandido hoje quer pegar as suas, no Brasil que a gente está vivendo, ele quer pegar o seu brado e jogar ao vento. Não, haja, mostre, faça, vá trabalhar, use o seu trabalho como posicionamento político, independente do que você faz. Né? E eu acredito muito nisso, sabe? Eu sou uma pessoa de fazer mais do que falar. Né? E o que aconteceu comigo foram essas coisas assustadoras. Eu nunca pensei que pessoas que conviviam comigo questionassem se eu era negro ou não. Como assim? Eu nasci negro, eu fui criado por um avô negro, por uma mãe negra. Meu pai é paraibano, é branco, mas eu me entendi como negro desde... Nunca passou na minha cabeça que eu pudesse dizer, olha, que eu precisasse dizer, olha, eu sou negro. A mesma coisa comigo. Então, existe um susto das pessoas em relação a coisas que para você são óbvias. Nesse mundo de hoje. Esse tipo de discussão, né, o colorismo, a pele mais clara, a pele mais escura, né, que tipo de preconceito que você sofreu, não interessa, você está no mesmo balaio. Então, ao invés de ir para a internet bradar, eu faço a minha posição. Eu faço o prêmio sim, faço de graça, me dedico com todo o meu amor, até o momento que o prêmio cresceu, começou a pagar, eu estou lá. A minha maneira de me posicionar é através do meu trabalho, é através da minha arte. Então eu continuo usando a minha arte, eu continuo exercendo o meu papel de artista, que eu faço para não morrer, não por nada. E que eu tenho o privilégio dessa coisa, que é o ar que eu respiro, ser o sustento da minha família. É mais ou menos isso. Tá? São muitas respostas, mas é mais ou menos isso. Antes da gente encerrar de palhinha, eu quero falar duas coisas sobre o Sunset. Primeiro, que as pessoas acham que o melhor do Sunset são os encontros no palco, mas o melhor do Sunset, para mim, é as festas que rolam depois dos shows, em cima do palco, sim, mas com amigos, cantando, cantores, produtores, e é sempre uma festa, e eu acho que o Zé coloca nesse lugar, sim, toda a criatividade, todo o senso dele de humanidade, porque é realmente uma grande festa. E segundo, dizer que setembro de 2022 é um mês antes das eleições, talvez as eleições mais bélicas que a gente vai ter nos últimos tempos. Tá preparado, Zé? Olha, eu acho que o Brasil está se preparando, Fabi. O Brasil está se preparando. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito dolorido, mas é um momento de crescimento, porque está se falando de política. No Brasil, a gente tem aquela coisa, política, futebol e religião, você não discute. Né? Com isso, foram calando as vozes e foram desviando as atenções sobre política ao longo da minha geração inteira. Mas é curioso como é que... Este é um olhar de quem está de fora, né? Olhando para o Brasil e percebendo que é um país tão extremado, mas sempre foi de polos. É curioso estar-te a ouvir dizer isso, não tinha essa noção. A gente hoje não tem uma maturidade política que a gente precisa para entender a nossa sociedade. Mas nós estamos caminhando. A gente está batendo cabeça, a gente está vendo pessoas arrependidas voltando, a gente está vendo pessoas loucas que apoiam as coisas. Essa discussão, ela vai levar a gente em algum lugar que eu tenho esperança que seja positivo, um lugar de maturidade. E eu acho que
a política do enfrentamento que é colocada hoje, né? Tudo é bélico, né? Tudo é um enfrentamento quando você fala de política no Brasil. Ela vai ser uma grande vertente de todos os movimentos culturais que vão acontecer. O meu conselho sempre para todos os artistas que vêm tocar, por exemplo, no Rock in Rio é: aproveitem o seu espaço para protestar com a sua música. Façam um show de protesto. Não percam 10, 15 minutos de um palco que comunica com tanta gente, não só no Brasil, mas fora do Brasil, para fazer dele um palanque político, frases feitas, mesmo que elas sejam absolutamente importantes e genuínas, como fora Bolsonaro, né? A gente... Não é disso que a gente está falando. A gente tem que usar a nossa arte para colocar as pessoas para pensar. O papel do artista... O papel dá muito trabalho. Exatamente, mas é aí que a gente tem que provocar. O papel do artista é provocar as pessoas a pensar. Toda vez que uma pessoa vem para o Sunset, eu quero que ela saia de lá com algo que ela não tinha antes. Eu quero que ela saia de lá com algo transformador, que ela nem sabe que queria. Porque esse é o papel do diretor artístico. É dar 20% do que o povo quer e 80% do que ele precisa. Já dizia Gilberto Gil, né? Mostrar para as pessoas que eles possam, que eles precisam utilizar todo o conhecimento que eles têm para avaliar se aquilo que aquele cara em cima do palco que ele admira tanto está falando não faz sentido. E quando vira só o blá, 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 o palanque político, a gente perde força. Porque é a arte que transforma. Caminhando e cantando e seguindo a canção. São canções assim, icônicas, que transformam as coisas, né? Muito mais do que um brado, né? Só o falar. Que também é importante, mas menos importante do que toda a sua construção de narrativa sobre o mundo que você está vivendo. É importante, mas claramente menos eficaz. Exatamente. É menos eficaz. E a gente não pode se dar o luxo de ficar atirando na água. A gente tem que atirar certeiro. Porque as empresas, por exemplo, elas estão entendendo o papel da diversidade. Porque a gente está caminhando por caminhos completamente loucos, né? Uma administração governamental que quer matar todos os lados humanitários, quer sumir com tudo que é diversidade, quer sumir. E, por outro lado, marcas poderosíssimas, multinacionais, de um poderio absurdo, focados na diversidade, focados na experiência LGBTQIA+, focado na experiência contra o racismo. Ou seja, tem um pêndulo importante e que a gente tem, sim, aquela coisa do artista, poxa, não vou me aliar a alguma marca. Não está errado, a marca agora é aliado. A marca pode impulsionar o artista, pode fazer com que esse artista tenha mais voz, mais fôlego. Né? Você não vira de direita porque está apoiando uma marca capitalista que é americana. Não, pelo contrário, você está tentando uma maneira de colocar a sua arte para mais pessoas ouvirem. E as pessoas precisam ouvir a sua arte, porque ela é que é a transformação. Quando você se e para as marcas assim. E para as marcas isso se chama responsabilidade social, né, Zé? Exatamente. É isso aí. Então, existe esse diálogo que é um amadurecimento que o artista precisa ter. O papel do artista continua o mesmo, a maneira como ele atua é diferente. Sim. Bom, vamos de palhinha? Palhinha! Seguinte, é papo de música. E claro que eu não ia deixar vocês saírem daqui sem cantar. Eu vou começar com o Zé, pedindo para o Zé dar uma palhinha de uma música portuguesa que ele tem muito carinho. Meu Deus do céu, sabia. São tantas. Escolhe só uma. Memória afetiva. Heber, vai pensando que para você eu vou pedir uma música brasileira, tá? Vou cantar uma música do Bossa C, que foi a primeira surpresa que eu tive em Portugal, quando eu descobri que Portugal tinha esse poder de R&B e soul, que é o Boa Vibe. Foi a primeira música que eu ouvi nesse estilo
de soul music, que é o meu estilo de música. Então ela diz, sente a boa vibe, feeling positivo a pairar no ar, quando alguém transmite a paz e o amor, é boa vibe, é boa vibe. Isso é muito bom. E grande disco esse, hein? Grande disco. Só para dizer que o Bossa C, infelizmente, não vai estar nessa temporada desse projeto, porque ele está no ano sabático, mas ele estará na próxima temporada. Ele vai estar, sim. Éber, agora é você, uma música brasileira que você tem um carinho muito especial. Eu tenho um carinho especial por muitas músicas brasileiras. Tu não sabes o que é que estás a pedir? Foi tiro a queima-roupa, sacou? Tá complicado. Eu tenho muitas. Eu vivo pensando em nós dois, cada um na sua, no meio da cidade à toa, empapuçados de amor. E chega, mas muito bom! Achei que você fosse mandar um Djavan. Também pode ser. Valeu-me Deus, é o fim do nosso amor. Pô, perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu. Tem muitas. Tem Djavan, muito bom. Tem muito. Fabinho, Zé e Éber. Sempre. É muito bom conversar com vocês, é muito bom conversar com o artista quando ele quer falar, quando ele gosta de dar entrevista, que alegria. Muito obrigada, Éber. Participação especial dos filhos aí, ó. Pode deixar, não tem problema nenhum. Zé, muito obrigada. Pegando o gancho dessa conversa, eu vou lembrar um verso de Gilberto Gil, que foi o próprio Zé, que anos atrás, talvez ele nem se lembre disso, me lembrou, que é o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. E é importante a gente ter isso em mente enquanto curadores, fomentadores culturais. Obrigada a todo mundo que acompanha esse bate-papo. Semana que vem eu estou de volta. O Zé falou que a relação dele com Portugal começou quando ele mandou alguns CDs, alguns DVDs para alguns artistas portugueses, e o Rui Veloso ligou para ele e disse que estava encantado com a arte dele. Quero dizer para vocês que acompanham o canal que a primeira terça-feira de outubro eu vou estar conversando com o Rui Veloso. A entrevista está sensacional, não perca. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Deus, e obrigado pelo convite, obrigado. Mano, beijo na banda. Muito bom te encontrar, beijo na família, tá? Yes. Beijo.